Olá, esse é o Agenda de Francisco, quadro do YouTube dos Capuchinhos, com a agenda do Papa que se inspira em São Francisco de Assis. No mês de setembro, a Igreja do Brasil celebrou o mês da Bíblia. O Papa, em seu primeiro Ângelus do mês, abordou a Palavra de Deus. Ele propôs a cada dia um pouco de silêncio e de escuta, alguma palavra inútil a menos e alguma palavra de Deus a mais, porque a cura do coração começa pela escuta. E dedicando diariamente um tempo ao Evangelho, encontraremos um segredo para a nossa saúde espiritual. Recordamos assim Francisco de Assis, que escutou com atenção a palavra de Deus. Foi essa escuta que o inspirou a formar um movimento com irmãos seguindo a pobreza e anunciando a boa nova de Jesus. E Francisco buscou um contato direto com a palavra em um tempo ainda de difícil acesso aos textos bíblicos. Um estilo de vida sóbrio e ecossustentável é o que pede o Papa Francisco na videomensagem com a intenção de oração para setembro, mês do Tempo da Criação. O Tempo da Criação é a celebração anual, global e ecumênica que tem início no 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pela Criação, até 4 de outubro, festa de São Francisco. Na mensagem, o Papa falou que os jovens estão na vanguarda do cuidado com a casa comum. Fico muito feliz em ver que os jovens têm a grandeza de empreender projetos de melhoria ambiental e social, já que as duas coisas caminham juntas. Nós, adultos, podemos aprender muito com os jovens, porque em tudo que diz respeito ao cuidado do planeta, os jovens estão na vanguarda. Aproveitemos o seu exemplo, reflitamos, especialmente nesses momentos de crise sanitária, crise social, crise ambiental. Reflitamos sobre o nosso estilo de vida. O Papa nos convida ainda a questionar a forma como vivemos e utilizamos os bens materiais. Sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos e respeitosos do meio ambiente. E no dia 7 de setembro, também foi divulgada a mensagem conjunta do Papa Francisco, do Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I, e do Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, para a proteção da criação. Os 3 líderes se unem pela primeira vez num apelo urgente pelo futuro do planeta, alertando sobre a urgência da sustentabilidade ambiental, seu impacto sobre a pobreza e a importância da cooperação global. Eles exortam cada pessoa a fazer a sua parte na escolha da vida para o futuro da Terra. A mensagem afirma que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Nos convida a termos uma visão ampla, sem nos contentarmos com soluções convenientes de curto prazo, pois consumimos avidamente mais recursos da Terra do que o planeta pode suportar. Francisco de Assis, patrono dos ecologistas e o protetor dos animais, inspira a nós e ao Papa Francisco o cuidado da casa comum. Em São Francisco se nota que são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento na sociedade e a paz interior. Não é tempo de divisões, mas de busca comum de soluções para os problemas de todos. É um tempo de memória dos irmãos mortos em lugares de culto. É tempo de paz a ser construído juntos. É o que reitera Francisco em sua mensagem ao Fórum Interreligioso do G20, de 12 a 14 de setembro, em Bolonha, na Itália. Devemos nos ajudar a libertar o horizonte do sagrado das nuvens escuras da violência e do fundamentalismo. Sim, a verdadeira religiosidade consiste em adorar a Deus e amar o próximo, afirma o Papa. O Papa Francisco ainda comenta que quem blasfema o nome santo de Deus, perseguindo seus irmãos e irmãs, encontra financiamento facilmente. Além disso, se difunde de forma descontrolada uma pregação que incita o ódio em nome de um falso Deus. E ainda nesse discurso ao Fórum do G20, seguiu Francisco: não há desarmamento sem coragem, não há ajuda sem gratuidade,
Não há perdão sem verdade, mas constitui o único caminho possível para a paz. É por isso que repetimos: nunca mais a guerra, nunca mais contra os outros, nunca mais sem os outros. Que venham à tona também os interesses e tramas, muitas vezes obscuros, de quem fabrica violência, alimenta a corrida armamentista e pisoteia a paz com negócios. São Francisco, o santo da paz, muito nos ensina o caminho desse diálogo e dessa fraternidade. Ele, ao se dispor a dialogar com um lobo feroz ou com um sultão de outra cultura e religião, se exercitou e se desafiou, fortalecido no Cristo, a acolher o outro em sua limitação, mesmo quando nos parece difícil e diferente. O Papa Francisco, em 12 de setembro, chegou em Budapeste, capital da Hungria, para celebrar o encerramento do Congresso Eucarístico Internacional, dando início à sua 34ª viagem internacional. Essa viagem foi uma peregrinação em honra do Santíssimo Sacramento. Francisco presidiu a missa final do Congresso, que simbolicamente expressa a unidade cristã. Nesta ocasião, citou a cruz da missão que, plantada no solo, além de nos convidar a nos enraizarmos bem, ergue e estende os seus braços a todos. Ao mesmo tempo, enraizados na fé cristã, e sermos abertos e acolhedores dos migrantes e vulneráveis, muitas vezes discriminados na Europa, inclusive na própria Hungria. Como disse o Papa Francisco, estarmos alicerçados e abertos. Esse congresso iniciou a viagem de 4 dias entre a Hungria e a Eslováquia, dias marcados pela oração no coração da Europa. O Papa na Hungria ainda teve um encontro com o Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas, ressaltando o testemunho da paz, que deve ser oferecido por quem recebeu a graça de conhecer o Deus da aliança e da paz. Essa viagem nos lembra o ardor dos primeiros franciscanos, missionários, que bem depressa testemunharam o Evangelho em pobreza e fraternidade em terras húngaras, despertando inclusive a vocação da Santa Isabel da Hungria. Ela nasceu na atual Eslováquia e dedicou sua vida de leiga intensamente aos cuidados dos mais sofridos e dos mais pobres. É padroeira da UFS, a Ordem Franciscana Secular. Ainda em 12 de setembro, o Papa Francisco deixou o solo húngaro e se dirigiu à Eslováquia. Em seu primeiro encontro, o Papa recordou os santos Cirilo e Metódio, responsáveis pela expansão do cristianismo no leste europeu. Estes santos foram testemunhas de um cristianismo ainda unido, sem a nossa divisão que hoje temos de católicos, ortodoxos e protestantes. Ainda era uma igreja única. E esses santos ainda nos ajudam a cultivar hoje, entre nós, a comunhão fraterna no nome de Jesus e a trabalharmos pela reconciliação no respeito à diversidade. No dia 13, o Papa Francisco visitou um dos bairros em que as irmãs da congregação de Madre Teresa acolhem e ajudam sem teto e as pessoas com maiores dificuldades das periferias. Francisco esteve também com a comunidade judaica eslovaca, lembrando os horrores da Segunda Guerra, e disse: quantos opressores declararam Deus está conosco, mas eram eles que não estavam com Deus. Ainda o Papa visitou um gueto com milhares de pessoas de origem cigana, obrigadas a viver em condições de degradação e pobreza, sem gás, eletricidade ou água corrente. Num dos momentos fortes também de sua viagem, o Papa celebrou a Divina Liturgia Bizantina, unindo cristãos de diversas tradições. Essa viagem profunda e fecunda de Francisco de Roma nos recorda muito de Assis. Apaixonado pelo Cristo da cruz e com profunda devoção a Maria, Francisco de Assis viveu a busca de uma igreja em que todos somos irmãos e irmãs, no diálogo fraterno e sem fronteiras, sendo muito próximo dos pobres e marginalizados. Não podemos ainda deixar de lembrar de Santa Inês de Praga, com quem Clara de Assis tanto nutria a espiritualidade. Santa Inês viveu próximo dessa região que o Papa visitou. Essas diversas mensagens nos lembram São Francisco de Assis e nos convidam, no 4 de outubro, ao celebrarmos a festa do Santo Pobrezinho de Assis, caminharmos cada vez mais em seus passos de fraternidade, minoridade e de paz. No amor ao Cristo crucificado e aos irmãos crucificados hoje, reconstruirmos a casa comum
para todos viverem com justiça e paz. Até a próxima!